Olá, espero que todos estejam em plena paz, harmonia e quietude. E vou iniciar tomando aqui um pouquinho de água. Então você imagine como é bom você poder beber uma água límpida, cristalina, né? E sem que ela esteja, você possa bebê-la de uma forma agradável, que ela possa ser benéfica, tirando a sua sede e alimentando o seu organismo. Então, nós temos falado bastante de águas em movimento, né? Falamos um tempo atrás sobre tempestades, falamos das águas em rios, caixa d'água, em vasos, né? E falamos desse sopro nas águas, das águas se alterarem, ficar bravias, né? Então, referindo-se a isto, eu queria falar para vocês de uma historinha simples, ela é bem simples e de fácil entendimento, que houve um período em que ela foi muito benéfica para mim e acredito que venha a ser para todos nós, né? Para você, inclusive. Então você veja bem, às vezes as pessoas querem aprender, elas querem ter mais sabedoria, querem ter mais conhecimento de alguma coisa, mas na realidade a intenção não é de dar conhecimentos, nem nada disso. É de fazer uma alteração na parte interna do ser, né? Então, não é um ensino, você não tem que aprender nada, né? Você não tem que estar focado, não, você tem apenas que estar em quietude, né? E absorver naturalmente e deixar que as energias internas trabalhem a seu favor. Então, muitas vezes, quando a gente diz que um discípulo, né, ou alguém que tenha a vontade de trilhar os mesmos caminhos espirituais, elas encontram alguém que já está um pouco mais à frente, né, ou pode-se dizer um mestre iluminante, né? Então eles muitas vezes se aproximam e estão de uma forma que as águas estão muito borbulhantes, né? Alguns falam assim, minha vida está uma tempestade, né? Então muitas vezes é preciso parar para você perceber que no mundo interno a gente observa as energias, né? Mas aquilo que você vê, vivencia do seu lado exterior, ele está apontando para dentro. O próprio mundo exterior, ele é tipo uma fábula, onde ele te aponta para o lado interior, para dentro de si, né? Então, as coisas que você vê como objetos, como as águas, se elas estão tranquilas, se não estão, está se falando de um estado interior do seu ser, né? Então essa historinha ela é interessante porque ela fala de um mestre iluminante que vinha caminhando vamos chamar de discípulo, né? Com o seu discípulo, né? Com o seu aprendiz,
com o seu moço, né? Ele ia caminhando por dentro de uma floresta e iam os dois ali caminhando, o mestre quieto, né? Mais inquietude, mais em silêncio, enquanto o discípulo estava sedento, querendo entender, querendo aprender, querendo isso, querendo aquilo, fazendo mil perguntas e falando dos lugares que passou, de onde que veio e tudo mais. Então, se aproximam às vezes assim, né? Então, águas turbulentas, né? E muitas vezes insípidas, né? Não estão cristalinas também não. Então, eles foram caminhando. Passou um certo trecho ali daquela floresta que havia um lago, né? Mas mesmo assim se avistou o lago, toda aquela paisagem muito bonita e agradável, e seguiram em frente. E passado já algum tempo, ou alguns quilômetros, né? De repente o mestre virou para ele e aquele mestre iluminante disse assim: me deu sede, eu gostaria de água para beber. Você pode fazer isso para mim? Vá até o lago e me traga água para beber. Então, o rapaz logo se lembrou do lago que ficou lá para trás, né? E ele, internamente dele, ele já questionou: voltar tudo isso? Poxa, por que ele não pediu para beber água a hora que estava lá, né? E ele já ficou um pouco assim, né? Então, aquele mestre iluminante disse para ele assim: vá até aquele lago e me traga água para beber, né? Deu para ele o recipiente, né? E ele falou: estou aqui, né? Então vamos lá, vou servi-lo. E voltou. Aquele iluminante ali ficou e ele voltou e foi caminhando, já um pouquinho exausto para chegar novamente àquele lago, né? Ao chegar próximo do lago, ele viu que aquelas águas não estavam muito propícias, não. Parece que tinha passado uma carruagem, uma carroça, algo passou ali e deixou aquelas águas, né? Parece que aquele lodo que do fundo subiu, a água estava insípida, né? Não tinha como beber daquela água. E ele ali, ele já estava um pouco nervoso, um pouco raivoso, que eu vim aqui para aprender, não vim aqui para estar fazendo esse tipo de serviço, eu tinha que estar lá. Em vez dele começar a me ensinar, está me dando trabalho, está me dando serviço, né? Então isso deixou ele um pouco inflamado, né? E ele chegou até o lago, olhou, não viu em nenhuma parte ali daquele lago água que ele pudesse levar para o mestre beber. Então ele falou: não tenho o que fazer. Aqui não tem águas límpidas. Não tem água aqui que eu possa levar para o mestre iluminante. Vou voltar. Ele voltou até o mestre. E no caminho ele veio pensando, né, até chegar ao mestre. Não, mais à frente deve ter outros lagos. E nesses outros lagos, provavelmente nós encontraremos a água de conformidade com que ele possa saciar a sua sede. E foi. Chegando ao mestre iluminante, ele falou que a água lá estava suja, estava
folhas, estava a coloração, não tinha condições de beber daquela água. Não tinha condições. Então ele falou para o mestre, vamos seguir em frente, que logo à frente a gente encontra outros lagos e que você possa beber, eu também possa saciar também a minha sede. Né? E o mestre disse para ele, dando-lhe novamente a cumbuca, né? E disse a ele, volte àquele lago e me traga água para beber daquele lago. Aí ele falou, mas mestre, aquele lago, as águas estão turbulentas, estão turvas, vai demorar para que isso aconteça. Aí ele disse assim, vá até aquele lago, sente as suas margens e só volte a hora que você tiver água para que eu possa beber. Novamente, o discípulo começa a questionar, né? Questionar aquele mestre iluminante, né? E ele volta até a beira daquele lago. Caminhou, já um pouco exausto, e chegando lá, sentou-se e viu que as águas estavam turbulentas, né? Ele falou, continua passando alguma coisa aqui nessas águas, algo está mexendo, né? Você falou da carroça passando ali, e as águas turbulentas, tudo a água suja, com uma cor estranha, né? Então ele foi e sentou-se ali à beira daquele lago e ficou olhando para aquelas águas turbulentas. E ele viu que ali, ele já um pouco cansado e desconcertado, ele se sentou, aproveitando ali para descansar um pouco. E ao ficar olhando para as águas, ele não tinha com quem conversar, com quem falar, ele gesticular e falar aos ventos também não tinha sentido. Então ele ficou ali, consigo mesmo, apenas a olhar para as águas que estavam turbulentas realmente. Então ali ele ficou. Ele ficou, demorou um determinado tempo, de repente ele percebeu que aquelas águas estavam já moderando, né? Aquelas ondulações, aquilo tudo estava se acalmando. E de repente ele viu que aquilo se acalmava e ao mesmo tempo ia tendo uma sedimentação, né? Aquelas folhas que estavam em cima foram arrastadas, o que estava dentro da água foi sedimentando e foi começando a surgir uma limpidez. E ele continuou ali, calmo, observando, em silêncio, em quietude, e ali ficou. Até que, de repente, ele percebeu que, a partir do momento que ele se sentou, se acalmou, descansou, ficou em quietude, em silêncio,
e se pôs a observar, ele viu também que aquilo que o mestre estava pedindo a ele não estava tão fora de alcance, né? As águas estavam caminhando para aquele propósito. Mas ele percebeu também que as coisas que ele estava sentindo internamente estavam, aquela inquietude estava se transformando em quietude. Aquela euforia estava se voltando ao silêncio. E aquela raiva que ele estava, de repente, se diluiu, desapareceu. E ele começou a respirar, a olhar em volta, a olhar para as águas de uma forma diferente. E ele percebeu que aquilo que ele estava vendo ocorrer exteriormente também estava acontecendo interiormente. Então, aquilo que estava sendo físico, exterior, palpável, objetivo, material à frente dele, estava simplesmente mostrando como em reflexo algo que estava ocorrendo dentro de si. Dentro. Então, dentro dele, as águas internas, vamos dizer assim, ela estava entrando em quietude, em silêncio, em passividade. E com isso, todo aquele rusgo, toda aquela euforia, tudo aquilo foi se sedimentando, tudo aquilo foi achando. E ele ficou mais um tempo ali a olhar, a observar, calmamente, até que de repente ele falou: as águas estão límpidas novamente, as águas estão tranquilas, as águas estão cristalinas, eu posso até me ver nesse espelho da água. Então ele pegou ali o recipiente, contente, e encheu o recipiente de água e levou até o mestre. E ao chegar ao mestre iluminante, ele diz: aqui está a água, e oferece aquela água a ele, água límpida, água pura, cristalina, a água que não está turbulenta, mas que está em calmaria. E aí ele pega daquela água e bebe e agradece. Agradece ao discípulo pela água que trouxe. Mas aí eu lhe pergunto: a que água esse mestre iluminante está se referindo? A água do pote? A água que está no recipiente? Ou a água que está no recipiente discípulo?
que está no vaso discípulo. Então, aquele discípulo entrega a ele e agradece. Agradece ao mestre. Ele vira-se ao mestre iluminante e diz: eu entendi. Eu entendi. Eu aguardava a primeira lição. E toda a lição me foi dada. Ele agradeceu, né? E ao agradecer, ele sorria e sorria de alegria, porque ele teve um entendimento que mudaria completamente a sua vida, a sua existência, né? Então, às vezes, a mente, água da pessoa, fica os pensamentos, os acontecimentos, né? As coisas que acontecem do lado de fora, elas vão pegando as suas águas e remexendo. Às vezes você percebe que você está na sua casa em paz, em tranquilidade, em harmonia. Daqui a pouco toca um telefone, daqui a pouco vem uma notícia por rádio, por televisão, daqui a pouco alguém te manda um WhatsApp, né? Ou às vezes com as pessoas que estão do lado de fora, né? As pessoas que estão ali na casa junto com você. Às vezes suas águas estão tranquilas, mas vem algo inesperado. Vem que nem uma carroça, né? E vem e faz com que a mente, as águas entrem em total turbulência. Então, o primeiro ensino a alguém que se aproxima de um mestre iluminante é sentar, ficar em quietude, em silêncio, observar e começar a entender como que as coisas funcionam exteriormente e interiormente. Veja exteriormente as coisas que estão te chamando a atenção. Porque todas elas estão apontando as respostas para dentro de si. Acalme-se. O silêncio cura. A quietude cura. Não só coisas psicológicas, mentais, mas até mesmo o corpo físico. Não importa qual a notícia que tenha vindo ou que esteja sendo percebida do lado de fora, não pode alterar essas águas que tem do lado de dentro. Então observe apenas o que está fora, mas mantenha as suas águas em equilíbrio. Então assim, é bom você estar próximo de alguém, porque vem à sua proximidade alguém que está em paz, alegria, harmonia e que está bem consigo mesmo. Então isso é muito importante. E é bom que você veja isso. Veja que o que ocorre interiormente é manifesto exteriormente, né? E esse exteriormente é chamando a sua atenção para que o interior seja mudado, seja alterado, né? Então, essa é
a historinha que eu espero que faça uma grande diferença para você. Não é correndo de um lado para o outro, não é querendo aprender e escrever muita coisa, não é fazendo cartinhas para lá e para cá, não é lendo livros, não é lendo o livro sagrado que você tem que ler, é esse. Né? Você tem que virar a sua mente para dentro e começar a ler esse livro. Porque enquanto você não o fizer, a paz que você busca, ela jamais será encontrada nesse mundo. A felicidade que você busca jamais será encontrada nesse mundo das ilusões. Mas você com certeza o encontrará dentro de si, quando você fizer uma separação do mundo exterior e do mundo interior, e você permanecer no interior, você permanecer no centro de si. Então você vai poder observar e ser testemunha de todas as coisas que ocorrem ao seu redor. Mas você não está mais do lado de fora. Você não está mais na mente exterior e psicológica. Você está interiorizado. Você está na consciência interior, no centro de si. E é nesse centro de si que brota as águas cristalinas, que brota a paz, a alegria, a felicidade, a quietude, o silêncio. Esse é o paraíso tão buscado, o nirvana tão buscado, a paz que tantos buscam, a felicidade que tantos buscam e que está disponível a todos, né? Não é ganhando muito dinheiro que você vai ter paz e felicidade. Não é você sendo um astro de Hollywood. Não é você ganhando muito dinheiro e esbanjando dinheiro. Não é você querendo estar acima das outras pessoas. Não é você ter poder acima dos outros. Não é você ser mais espiritual que os outros, porque você entende, você já leu, você já fez, você já foi em A, você já foi em B, você aprendeu na China, no Uruguai, você foi nos pontos turísticos, você andou por onde Jesus andou, você fez... Nada disso vai trazer a você paz e felicidade. Mas você tem tudo isso à sua disposição a partir do momento que você entre para dentro de si, aí permaneça e deixe que o universo traga todas as coisas que lhe sejam necessárias, né? Tudo aquilo que você necessita, você receberá, sem esforço, sem correria, sem ter que passar a perna em ninguém, sem ter que fazer loucuras, sem ter que fazer besteira. Aquilo que lhe é necessário, o universo te trará, com certeza. Essa é uma lei cósmica e ela não falha. Amém? Espero que essa historinha, do mesmo jeito que foi importante para mim em uma determinada época, e até hoje eu estou sempre relembrando ela, que ela seja assim para você também, né? Que você todo dia, conforme tiver os acontecimentos na sua vida, para aí em frente do lago um pouquinho. Para um pouco, entre em silêncio, em quietude, observa. E você verá que esta energia interior, ela faz as coisas exteriores mudarem, se encaixarem
e se transformarem e voltarem cada um ao seu devido lugar, né? Então, proteja-se a si mesmo, né? Eu me lembrei agora de um seriado antigo que acho que muitos mais jovens não vão lembrar, mas tinha um que a pessoa pegava uma cápsula, né? Que falava assim: sempre que você estiver em perigo, pegue a cápsula, né? Aí a pessoa ligava a cápsula lá e vinha o socorro para ela. Então, o nosso socorro vem dessa cápsula, dessa fonte interior que está em você e que está sempre pronto para te proteger, né? Então, reflita isso que estamos passando, né? Aproveite amanhã, o dia de domingo, né? Sente-se aí em frente do lago, não precisa ser no domingo, né? Pode ser qualquer dia. Surgiu um grande problema, faça daquele problema um lago e veja as águas turbulentas, mas só observa, tá? Não vai mergulhar nele, não vai lutar com ele, não vai querer, deixa normalmente, apenas aquiete-se, entre em silêncio, entre em quietude e observe e veja os resultados, veja o sobrenatural começar a acontecer na sua vida, ok? Até a próxima.